A calma interior é um caminho, não um destino. No taoísmo, ela nasce quando deixamos de lutar contra o fluxo da vida e aprendemos a ouvir o silêncio que existe dentro de nós. Ao compreender o movimento natural das coisas, descobrimos uma paz que não depende do exterior, mas da harmonia entre mente, corpo e espírito. Este é o caminho da verdadeira serenidade. A busca pela calma interior sempre foi um dos pilares do taoísmo. Não se trata apenas de diminuir a velocidade da vida externa, mas de criar um estado interno capaz de permanecer estável, mesmo quando o mundo ao redor parece estar em movimento constante. É por isso que os sábios taoístas sempre repetiram que a verdadeira paz não nasce de circunstâncias perfeitas, mas da harmonia entre aquilo que sentimos e aquilo que aceitamos. A calma interior não é um refúgio temporário, e sim uma forma de existir. É uma maneira de caminhar pelo mundo sem ser arrastado por ele. Para começar esse caminho, o primeiro ponto é compreender que a mente humana não é, por natureza, serena. Ela se move rapidamente, reagindo a estímulos, pensamentos, memórias, desejos e medos. O taoísmo não tenta eliminar esses movimentos, mas acolhê-los e permitir que se dissolvam naturalmente, como a lama que se deposita no fundo de um rio quando deixamos de mexê-lo. A calma interior não nasce do esforço, mas da cessação do esforço. Surge quando paramos de lutar contra aquilo que sentimos e permitimos que a vida flua como deveria. O filósofo taoísta Zhuangzi dizia que a mente do sábio é como um espelho, porque ela reflete tudo, mas não retém nada. O espelho não se perturba com o que vê, simplesmente reflete e permanece claro. A mente comum, por outro lado, agarra cada imagem, cada pensamento, cada emoção, como se precisasse controlar tudo. Esse hábito de agarrar cria tensão, ansiedade e inquietação. Portanto, o primeiro passo rumo à calma interior é aprender a ver sem segurar, sentir sem se apegar e experienciar sem desejar controlar. No início, isso pode parecer difícil porque fomos treinados, desde cedo, a reagir a tudo. Um comentário negativo prende nossa atenção. Uma lembrança dolorosa se transforma em preocupação. Um desejo insatisfeito vira frustração. Vivemos presos no movimento incessante do querer e do rejeitar. O taoísmo propõe o oposto: observar sem julgar. Quando observamos sem imediatamente classificar algo como bom ou ruim, interessante ou sem valor, algo começa a mudar dentro de nós. A mente perde parte do peso que carrega. Surge um espaço, e nesse espaço, a calma encontra seu lugar. A respiração, embora simples, é uma das portas mais rápidas para esse estado. Os mestres taoístas sabiam que o corpo e a mente caminham juntos. Quando o corpo está tenso, a mente se torna agitada. Quando a respiração é curta, os pensamentos se tornam rápidos. Por isso, o taoísmo coloca tanta ênfase na respiração natural, aquela que não é forçada, não é controlada intensamente, mas simplesmente observada. O simples ato de perceber o ar entrando e saindo ajuda a quebrar o fluxo acelerado da mente. A respiração nos ancora no presente, e a calma interior só existe no presente. Um dos ensinamentos mais profundos do Tao Te Ching diz: sereno, podes observar o movimento, em movimento, podes observar o sereno. Isso significa que a calma não é algo que só existe quando tudo está estático. Ela também pode existir em meio ao movimento, porque o movimento exterior não precisa criar agitação interior. Uma pessoa pode estar atravessando uma cidade movimentada e ainda assim permanecer ancorada em si mesma. A serenidade não depende da paisagem externa, mas do ponto interno onde estamos fixados. É importante perceber que a calma interior não significa ausência total de emoções. O taoísmo não pede para negar sentimentos. As emoções surgem como ondas naturais da vida. A diferença está na maneira como nos relacionamos com elas. A maioria das pessoas luta contra o que sente.
tenta impedir a tristeza, tenta segurar a alegria, tenta controlar a raiva. Esse conflito interno é o que nos cansa. O taoísmo ensina a deixar cada emoção completar seu ciclo natural, como uma nuvem que passa pelo céu. A emoção vem, cumpre a sua função e vai embora. Quando entendemos isso, paramos de criar tempestades internas. A observação é a chave dessa prática. Observar não é pensar nem analisar. É simplesmente perceber. Perceber o corpo, a respiração, os pensamentos, a tensão, a emoção. Quando observamos algo, criamos uma distância saudável entre nós e aquilo que está acontecendo dentro de nós. Não somos a raiva, mas alguém que observa que a raiva veio. Não somos a preocupação, mas alguém que percebe um pensamento de preocupação surgindo. Essa pequena distância muda tudo. Ela quebra o ciclo de reatividade e abre espaço para a serenidade. Outro elemento essencial do caminho taoísta é o retorno. O taoísmo afirma que tudo na natureza retorna ao seu ponto de equilíbrio. O rio volta ao mar, o dia volta à noite, o calor volta ao frio, a maré volta ao repouso. Nós também temos um ponto interno de equilíbrio. O problema é que vivemos tão afastados dele que esquecemos como retornar. Quando escolhemos silenciar um pouco, desacelerar, respirar, observar sem pressa, estamos voltando ao nosso centro. E é nesse centro que a calma interior habita. Esse retorno ao centro é um processo que exige sinceridade, porque envolve olhar para dentro sem máscaras. Muitos evitam o silêncio porque têm medo do que podem encontrar nele. Mas é exatamente no silêncio que descobrimos o que nos desequilibra. A calma interior não é construída sobre fuga, mas sobre lucidez. É preciso coragem para perceber nossos próprios padrões, para reconhecer nossas tensões, para entender como contribuímos para a nossa própria inquietação. Quando enxergamos tudo isso com tranquilidade, sem julgamento, começamos a dissolver a raiz da agitação. O taoísmo também ensina que a calma interior nasce do reconhecimento de que não podemos controlar tudo. E, curiosamente, é nesse reconhecimento que encontramos liberdade. Quando entendemos que as coisas seguem seu curso natural, percebemos que podemos atuar com sabedoria, sem a necessidade de impor força. A maior parte da nossa ansiedade vem da tentativa de controlar o incontrolável. O caminho taoísta nos libera desse fardo. Ele nos permite caminhar com suavidade, aceitando que algumas coisas acontecem no seu tempo, não no nosso. Um dos maiores segredos da calma interior está na fluidez. A água, símbolo central do Tao, representa essa qualidade. A água é suave, mas penetrante, flexível, mas poderosa, calma, mas constante. Ela não luta contra os obstáculos, contorna, desliza, se adapta, sem perder sua natureza. Quando aprendemos a agir como a água, deixamos de desperdiçar energia, lutando contra o que não pode ser mudado. Em vez disso, fluímos com o momento presente. E é nesse fluir que a paz nasce. É importante lembrar que a calma interior não é um ponto final, mas um estado que se renova a cada instante. Você não atinge a calma uma vez e a mantém para sempre. Ela precisa ser reencontrada, reafirmada, reconectada diariamente. Mas isso não é um peso, é um convite. Cada momento é uma oportunidade para escolher o retorno ao centro. Cada respiração é uma chance de lembrar o caminho. Cada situação da vida traz uma lição sobre como permanecer sereno no meio das ondas. O silêncio desempenha um papel essencial. Não o silêncio externo, mas o silêncio interno. A capacidade de, mesmo com pensamentos passando, manter um espaço não reativo dentro de si. Esse silêncio é como um lago profundo e transparente que, mesmo quando o vento sopra na superfície, permanece calmo abaixo. A prática taoísta busca esse nível de profundidade. Uma calma que não depende do que acontece na superfície da vida. Também é importante diferenciar calma verdadeira de apatia.
A calma verdadeira é consciente, viva, presente. Ela não é indiferença, não é desligamento, é presença plena sem turbulência. A apatia, por outro lado, é ausência de vitalidade. O taoísmo nunca defendeu apatia, defendeu paz. A verdadeira calma nos torna mais sensíveis, não menos, mais atentos, não desligados, mais humanos, não distantes. À medida que praticamos esse caminho, observação, respiração natural, aceitação, retorno ao centro, algo surpreendente acontece. Nossa relação com o mundo muda. A vida não fica necessariamente mais fácil, mas nós ficamos mais leves. O que antes nos tirava do eixo já não tem o mesmo poder. As situações continuam existindo, mas não nos arrastam. Essa é a essência da calma interior. Permanecer inteiro enquanto tudo ao redor muda. Por fim, o taoísmo nos lembra que caminhar com calma é caminhar em harmonia com o Tao, o fluxo natural de tudo o que existe. Quando paramos de resistir, de lutar contra o que é, de nos apegar a expectativas rígidas, descobrimos que a vida tem seu próprio ritmo e que esse ritmo, quando ouvido, nos conduz naturalmente à serenidade. A calma interior é o retorno ao modo natural de ser. Não é algo a ser criado, mas algo a ser lembrado. Este é o início da jornada, o primeiro passo. A abertura de um caminho que se aprofunda a cada respiração. Um caminho que nos ensina, pouco a pouco, a viver com suavidade, clareza e presença. O caminho da calma interior, o caminho do Tao. Para avançar no caminho da calma interior, é preciso compreender a natureza da agitação. A maior parte do que chamamos de ansiedade, preocupação ou tensão não nasce do momento presente, mas das projeções da mente. O taoísmo ensina que a agitação não é uma condição permanente do ser humano, é apenas um movimento temporário da consciência, assim como o vento que sopra sobre a superfície do lago. Quando confiamos apenas no que a mente apresenta, nos afastamos do estado natural de tranquilidade que existe em nós. Por isso, o próximo passo consiste em desfazer esses movimentos, dissolver a inquietação e encontrar o coração tranquilo do Tao. A agitação surge, especialmente, quando resistimos ao que está diante de nós. Resistimos ao que sentimos, resistimos às circunstâncias, resistimos ao fluxo da vida. Essa resistência cria um conflito interno que se reflete no corpo, na respiração e na mente. O taoísmo, ao contrário, nos convida a olhar para o que é, em vez de lutar contra o que gostaríamos que fosse. Essa mudança de postura não é passiva, é sábia. Quando aceitamos o momento presente, abrimos espaço para compreender e agir com clareza, e não sob o impulso do medo. O coração agitado é um coração que tenta controlar demais. Quer prever, quer garantir, quer evitar qualquer mudança inesperada. Mas a vida, por natureza, é movimento. A tentativa de controlar o incontrolável gera um desgaste profundo. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força colocamos, mais ela escapa. A calma interior nasce do entendimento de que a vida não precisa ser controlada. Ela precisa ser acompanhada, percebida, vivida com atenção. Aceitar o fluxo natural dissolve a ilusão de que tudo depende exclusivamente de nós. No Tao Te Ching, aprendemos que quem força perde a força, quem tenta dominar perde o domínio. Isso não significa abrir mão de responsabilidade, mas abandonar a postura rígida e ansiosa que tenta segurar o futuro. A calma interior surge quando relaxamos essa rigidez. É como se o coração, cansado de tanta tensão, finalmente pudesse repousar. A serenidade nasce do equilíbrio entre ação e não ação, entre envolvimento e desapego. Essa harmonia, chamada de Wu Wei, não é preguiça, mas ação natural. Aquela que ocorre no momento certo, na medida certa, sem exagero. Outro ponto fundamental é compreender a diferença entre pensamentos e realidade. O coração agitado acredita em tudo o que a mente produz. Ele se identifica com cada imagem, preocupação e fantasia.
O coração tranquilo observa os pensamentos como fenômenos passageiros, sem lhes dar poder excessivo. Para os taoístas, a maioria das preocupações existe apenas no mundo mental. Quando voltamos ao presente, percebemos que quase sempre estamos seguros, respirando, vivos. O presente é simples, a mente é complexa. A calma interior é encontrada na simplicidade. O corpo é um aliado valioso nesse processo. A agitação não acontece só na mente, ela se instala no corpo como tensão acumulada nos ombros, mandíbula, peito e respiração. A prática taoísta não separa o corpo da mente. Ela compreende que a mente agitada cria um corpo tenso e um corpo tenso mantém a mente agitada. Por isso, desfazer a agitação passa também por relaxar os pontos de tensão física. Respirações profundas, movimentos lentos e consciência corporal são ferramentas essenciais do taoísmo para dissolver inquietação. Uma das práticas mais poderosas é simplesmente sentir o corpo por dentro. Sentir o peso do corpo, perceber onde há aperto, onde há calor, onde há dor. Cada sensação é uma porta que se abre para o presente. Quando voltamos nossa atenção ao corpo, interrompemos a narrativa mental que alimenta a agitação. Essa é uma forma direta de dissolvê-la. Muitas vezes, basta alguns minutos de presença corporal para perceber que a mente estava apenas repetindo padrões automáticos. Os mestres taoístas ensinam que a agitação nasce da desconexão entre nós e a realidade. Quanto mais estamos mergulhados em pensamentos, mais nos distanciamos do agora. E é no agora que a tranquilidade vive. O coração tranquilo não é vazio, é consciente. Ele observa os movimentos da vida sem ser arrastado por eles. Ele se mantém centrado, como o bambu que se curva com o vento, mas não se quebra. Ele sabe que tudo faz parte do mesmo ciclo. O que chega vai, o que sobe desce, o que cresce repousa. Outro elemento importante na dissolução da agitação é o entendimento do desejo. O taoísmo não condena desejos, mas alerta sobre o apego. O problema não é querer algo, mas acreditar que só seremos completos quando tivermos aquilo. O apego cria ansiedade, tensão e sofrimento. Quando dependemos de circunstâncias externas para sentir paz, nos tornamos frágeis. A calma interior nasce quando percebemos que ela não depende do que acontece fora, mas do que cultivamos dentro. O desejo pode existir, mas não precisa guiar nossos passos. O coração tranquilo também sabe esperar. A paciência, no taoísmo, não é uma virtude moral, mas uma lei natural. Tudo tem seu tempo. Nada floresce antes da estação certa. A impaciência cria agitação porque tenta acelerar o ritmo natural dos acontecimentos. Quando aprendemos a esperar com serenidade, dissolvemos um dos maiores focos de tensão da vida moderna. Esperar não é perda de tempo, é harmonizar-se com o fluxo do Tao. A quietude também tem um papel essencial. Não a quietude de ausência de som, mas a quietude interna. Um estado de presença onde a agitação não encontra espaço para crescer. Meditar, caminhar lentamente, respirar de forma consciente, observar a natureza. Tudo isso cria quietude interna. A mente desacelera, o corpo relaxa e o coração retorna ao seu estado natural de equilíbrio. Essa quietude é como um remédio suave, porém profundo, para a inquietação. Desfazer a agitação também envolve abandonar expectativas rígidas. Expectativas são tentativas de moldar a vida ao nosso gosto. Elas criam frustração, porque raramente a realidade segue exatamente o roteiro que imaginamos. O taoísmo nos convida a trocar expectativas por abertura. Em vez de esperar que algo aconteça de determinado modo, aprendemos a observar como realmente acontece. Essa abertura tira peso da experiência. A vida deixa de ser um inimigo a ser domado e se torna um rio a ser navegado. A gratidão é outro antídoto poderoso contra a agitação. Não a gratidão superficial, mas aquela que nasce da percepção verdadeira do que já existe em nossa vida.
Quando paramos para reconhecer o que temos, saúde, alimento, respiração, momentos de paz, aprendizado, algo se alinha dentro de nós. A mente agitada se alimenta da falta. O coração tranquilo se alimenta da abundância. A gratidão nos traz de volta ao presente com suavidade. Também é essencial compreender que a agitação diminui quando aprendemos a descansar. O descanso é uma prática espiritual no taoísmo. Não é apenas dormir, mas permitir-se parar, recolher-se, recuperar energia. O mundo atual glorifica a produtividade incessante, e isso fragmenta nossa energia interna. O sábio taoísta sabe que a ação verdadeira só nasce do descanso verdadeiro. Assim como um arqueiro que puxa a flecha para trás antes de lançá-la, precisamos recuar para avançar com precisão. No final, desfazer a agitação é um retorno. Retornar ao corpo, à respiração, ao momento presente, à simplicidade, ao ritmo natural da vida. O taoísmo não oferece técnicas complexas, oferece clareza. Ele nos lembra que a calma interior é nosso estado natural. A agitação é um movimento temporário e podemos dissolvê-la com presença, aceitação e suavidade. Quando paramos de lutar contra a vida deixa de lutar contra nós. A parte 2 encerra com a compreensão de que o coração tranquilo não se constrói com força, mas com espaço. Não é conquistado, é permitido. Não nasce da rigidez, mas da fluidez. A calma interior não é algo distante. Ela começa no exato instante em que escolhemos parar, respirar e retornar ao centro. Há uma força silenciosa que atravessa todo o taoísmo, a suavidade. Não a suavidade frágil, mas a suavidade sábia, flexível, profunda. Os mestres taoístas perceberam que aquilo que é suave dura mais do que aquilo que é rígido. A pedra pode parecer forte, mas se desgasta. A água é suave, mas escava montanhas. Assim também é a calma interior. Uma suavidade que transforma porque age sem agressividade, sem pressa e sem violência contra si mesmo. A vida moderna nos condicionou a acreditar que progresso só acontece através de esforço constante, luta, pressão, vontade inabalável. Essa visão cria uma mente tensa e um coração inquieto. O taoísmo oferece outra perspectiva. A verdadeira força é aquela que flui, não a que se contrai. A suavidade não significa ausência de ação, mas ação ajustada, adequada, precisa. É o poder de não forçar, o Wu Wei, que permite que a vida siga seu curso natural sem ser distorcida pela interferência excessiva do ego. O princípio do não forçar não é passividade, é sabedoria. Ele se baseia na compreensão de que a maioria dos conflitos internos surge quando tentamos empurrar a vida para onde ela não quer ir. Quando insistimos em controlar o que não está sob nosso comando, criamos sofrimento. Quando tentamos agir antes da hora certa, perdemos energia. A suavidade nos ensina a atuar com o momento, não contra ele, a esperar quando é tempo de esperar, a agir quando é tempo de agir. Esse alinhamento com o ritmo natural dissolve tensões que antes pareciam inevitáveis. Um dos ensinamentos de Laozi diz: nada no mundo é mais suave e fraco que a água. Contudo, nada a supera em vencer o rígido e o forte. A água não rompe a pedra pela força, mas pela persistência tranquila. Ela não se desgasta tentando ser aquilo que não é. Ela simplesmente flui. Esse é o modelo da verdadeira serenidade. A capacidade de permanecer fiel à própria natureza, enquanto se adapta ao mundo sem perder o próprio centro. Muitas pessoas confundem suavidade com fragilidade, porque associam flexibilidade à fraqueza. Mas o taoísmo mostra que o excesso de rigidez é o que realmente quebra. O bambu, que se curva com o vento, permanece firme. A árvore rígida, que resiste ao vento, pode ser arrancada. Da mesma forma, pessoas que insistem em controlar tudo se desgastam. Pessoas que aprendem a ceder em momentos estratégicos conservam energia, clareza e equilíbrio.
A suavidade dá resiliência. A prática da suavidade começa dentro de nós. Começa na forma como nos tratamos, como falamos com nossa mente, como reagimos aos nossos próprios sentimentos. Quando tratamos nossas emoções com brutalidade, não deveria estar sentindo isso, preciso parar com isso, isso é fraqueza, criamos mais tensão. A suavidade é a arte de acolher, é dizer a si mesmo, está tudo bem sentir isso, eu não preciso lutar comigo. Essa atitude dissolve a metade dos conflitos internos. A suavidade também envolve observar a própria mente com gentileza. Pensamentos negativos surgem. Observe. Sensações desconfortáveis aparecem. Observe. Não se critique por sentir. Não se culpe por pensar. Cada vez que escolhemos observar em vez de reagir com dureza, estamos praticando o Wu Wei interno. A mente, quando não é criticada, começa a se estabilizar naturalmente. O próprio ato de não forçar já cria espaço para a calma. Outro aspecto importante da suavidade é entender que cada coisa tem seu ritmo. A natureza não pressiona a si mesma. Flores desabrocham quando suas condições estão prontas. Frutos caem quando amadurecem. Rios só transbordam quando são alimentados pela chuva. O ser humano, porém, tenta acelerar processos que ainda não estão prontos. Quer que sentimentos desapareçam rápido, que projetos deem certo imediatamente, que outros entendam sua visão rapidamente. Isso gera frustração. O taoísmo nos convida a observar o ritmo natural de cada processo. A suavidade é confiar no tempo. A suavidade também transforma relacionamentos. Quando nos relacionamos com rigidez, querendo impor nossa visão, ganhar discussões ou controlar o comportamento do outro, criamos tensão. A suavidade, ao contrário, cria espaço para compreensão. Permite que o diálogo aconteça sem agressividade. Permite que a empatia floresça. A suavidade não significa ceder a tudo, mas agir sem violência emocional. O sábio sabe que a firmeza não precisa ser dura, pode ser tranquila e serena. Em nossas ações diárias, a suavidade aparece na postura, na respiração, no ritmo. Caminhar mais devagar, respirar mais profundo, comer com atenção, falar com cuidado, tudo isso são expressões da calma interior. O mundo atual é acelerado, mas não há necessidade de acompanhar essa velocidade de forma cega. A suavidade é um ato de rebeldia silenciosa contra a pressa compulsiva. É escolher um ritmo próprio, mais humano, mais natural, mais alinhado ao tal. Outro aspecto transformador da suavidade é a capacidade de lidar com erros. Muitas pessoas ficam presas a culpas, arrependimentos e autocobranças exageradas. O taoísmo ensina que tudo na vida é aprendizado. O erro é parte do fluxo, não uma interrupção dele. Quando tratamos nossos erros com suavidade, aprendemos mais rapidamente. Quando nos tratamos com rigidez, bloqueamos o crescimento. A suavidade não ignora responsabilidades, mas nos ensina a seguir em frente sem peso desnecessário. A vida também se torna mais leve quando aplicamos suavidade às expectativas. Em vez de exigir que tudo seja perfeito, que tudo aconteça exatamente como imaginamos, deixamos espaço para surpresas, mudanças e adaptações. A perfeição rígida é quebradiça. A espontaneidade suave é viva. Quando aceitamos que tudo pode mudar e que isso é natural, entramos em harmonia com a realidade. É impossível ter calma interior enquanto insistimos em controlar cada detalhe da vida. Nas práticas taoístas, como o Tai Chi e o Qigong, a suavidade é o centro. Movimentos lentos, respiração profunda, atenção plena. Esses movimentos não são lentos porque são fáceis, mas porque revelam profundidade. Na suavidade, percebemos tensões escondidas, padrões internos, respiros que esquecemos. A suavidade nos devolve ao corpo, ao instante, ao centro. Ela dissolve o que está rígido e desperta o que está vivo.
É importante destacar que a suavidade não é algo que se faz, mas algo que se permite. Ela acontece quando paramos de endurecer, quando abrimos mão da necessidade de estar sempre no controle, quando deixamos o corpo relaxar, a mente descansar e o coração respirar. O taoísmo ensina que a suavidade é o estado natural do ser humano. A rigidez é aprendida, a suavidade é nossa origem. Voltar a ela é voltar ao que somos. Com o tempo, a prática da suavidade transforma não apenas nossas emoções, mas nossa visão de mundo. Problemas antes gigantes se tornam mais leves. Situações que antes nos irritavam perdem força. A vida parece menos ameaçadora. Isso acontece porque a suavidade nos coloca em contato com a verdade de que cada coisa tem seu lugar, seu movimento, seu ritmo. Quando aceitamos isso, paramos de lutar contra a vida e começamos a caminhar com ela. No final, a suavidade é uma forma de inteligência. Uma inteligência que observa, sente, compreende e responde sem violência. Uma inteligência que sabe quando avançar e quando recuar, quando falar e quando silenciar, quando agir e quando esperar. A suavidade é a arte do equilíbrio em movimento, e quando praticada, revela uma calma interior tão profunda que nada externo consegue abalar facilmente. Esta é a transformação silenciosa proposta pelo Tao. Substituir a rigidez pela suavidade, a força bruta pela clareza, a pressa pela presença, o controle pela confiança. É assim que o caminho da calma interior se aprofunda, não com força, mas com leveza, não com pressão, mas com fluidez, não com esforço, mas com consciência. Há um poder invisível no silêncio que o taoísmo sempre reconheceu como uma das chaves para a calma interior. Não é o silêncio externo, a ausência de ruído, mas o silêncio interno. Um estado de atenção profunda, onde os pensamentos diminuem. O corpo se aquieta e o coração encontra espaço para ouvir o que normalmente passa despercebido. O silêncio no Tao não é vazio, é pleno. É nele que a vida revela sua sabedoria mais íntima. O mundo moderno é ruidoso. Mesmo quando estamos sozinhos, a mente continua falando, comparando, lembrando, antecipando, julgando. Vivemos cercados por sons externos e internos. O silêncio, para muitos, se tornou desconfortável, quase estranho. É por isso que o caminho da calma interior exige o retorno a esse estado esquecido, porque nele encontramos aquilo que nenhuma quantidade de estímulos pode oferecer: clareza. Para os taoístas, o silêncio não é uma técnica, mas um modo de ser. É a capacidade de estar presente sem necessidade de ocupar o espaço com pensamentos, palavras ou movimentos. Quando silenciamos, o corpo relaxa, a respiração aprofunda e a mente se expande. É como se abríssemos uma janela para que o vento natural da vida entrasse e reorganizasse aquilo que estava desordenado dentro de nós. No silêncio, percebemos a sutileza do Tao. Percebemos que cada coisa tem seu tempo, que cada emoção tem sua função e que cada pensamento é apenas um visitante, não um comandante. Esse estado nos devolve ao equilíbrio porque nos permite enxergar além da superfície. As respostas que procuramos com tanta urgência, muitas vezes, só aparecem quando paramos de procurá-las. O silêncio é, nesse sentido, uma forma de sabedoria. Quando nos aproximamos do silêncio, começamos a notar camadas da experiência que normalmente ignoramos. O ritmo da respiração, a leve pulsação do corpo, o contato dos pés com o chão, a temperatura do ar ao redor. Essas percepções nos trazem de volta ao momento presente com suavidade. A mente agitada vive no passado e no futuro. O silêncio nos devolve ao agora. E o agora é o único lugar onde a calma interior realmente existe. Zhuangzi dizia que o verdadeiro silêncio é aquele que nasce quando o coração está em paz. Ou seja, o silêncio não é imposto, é revelado.
Não podemos forçar o silêncio. Ele surge naturalmente quando paramos de alimentar o barulho interno com resistência, medo, apego ou desejos incessantes. Assim como a água se torna clara quando deixada em repouso, o coração se torna silencioso quando deixamos de mexê-lo com pensamentos compulsivos. Mas como cultivar esse silêncio nas práticas diárias? A primeira forma é simples: criar pequenos momentos de pausa. Pausas antes de responder, antes de agir, antes de reagir. Pausas para respirar, para observar, para sentir. Esses pequenos intervalos são portas para o silêncio interior. A cada pausa, enfraquecemos o impulso automático da mente e fortalecemos a presença consciente. Outra prática é a observação neutra. Em vez de se perder nos pensamentos, observe-os como se fossem nuvens passando. Perceba a mudança de cada forma, cada movimento, sem tentar controlar. Essa observação reduz o poder do barulho interno. A mente perde sua autoridade absoluta e passamos a ser testemunhas, não prisioneiros. Essa simples mudança cria um espaço silencioso dentro de nós. O contato com a natureza também é um mestre silencioso. Os taoístas buscavam montanhas, rios, florestas e vales, não apenas por isolamento, mas porque a natureza possui uma qualidade que nenhum ambiente urbano consegue reproduzir. Ela é silenciosa por essência. Mesmo nos sons da natureza, vento, água, folhas, existe uma quietude profunda, porque esses sons não carregam intenção. Eles simplesmente existem. Estar na natureza nos lembra do ritmo natural que esquecemos. O silêncio também é fundamental para entender nossas próprias emoções. Quando estamos constantemente ocupados, distraídos ou acelerados, não percebemos o que sentimos de verdade. O silêncio nos permite ouvir a tristeza que tentamos esconder, a alegria que ignoramos, a ansiedade que mascaramos, a paz que já existe em nós. Ele amplia nossa consciência emocional. Por isso, a calma interior não é apenas ausência de agitação, mas presença de compreensão. Há também um silêncio que se manifesta na maneira de se comunicar. Falar menos e ouvir mais é prática taoísta. Não ouvir para responder, mas ouvir para realmente perceber. Quando reduzimos a necessidade de opinar sobre tudo, criamos espaço para ver melhor as pessoas e as situações. O silêncio na comunicação reduz conflitos, porque evita respostas impulsivas. Muitas discussões não acontecem porque queremos expressar algo importante, mas porque não toleramos o silêncio. O sábio entende que o silêncio é, muitas vezes, a resposta mais profunda. O silêncio também nos conecta com o mistério da vida. Há coisas que não podem ser explicadas com palavras, apenas sentidas. Sensações, intuições, percepções sutis. Tudo se revela no espaço silencioso. O Tao Te Ching afirma que quem sabe não fala. Quem fala não sabe. Isso não significa que o sábio nunca fala, mas que ele reconhece que a essência do Tao não pode ser capturada por explicações intelectuais. A sabedoria profunda nasce no silêncio do coração, não no excesso de palavras. Praticar o silêncio é praticar a confiança. Quando silenciamos, desistimos do controle. Não tentamos resolver tudo, prever tudo, dominar tudo. Permitimos que a vida se revele. Isso exige coragem, porque estamos acostumados a nos agarrar ao barulho mental como forma de segurança. Mas quando soltamos, descobrimos que o silêncio é, na verdade, muito mais seguro do que a agitação. Ele nos conduz com suavidade. O silêncio também transforma nossa relação com o tempo. Na mente agitada, o tempo é curto, apressado, sempre insuficiente. No silêncio, o tempo se expande. Momentos simples se tornam profundos. A vida parece menos urgente e mais presente. O silêncio não altera o relógio, mas altera nossa percepção emocional do tempo. Isso é essencial para quem busca a calma interior, porque a pressa é uma das maiores fontes de tensão do mundo moderno. Outra característica do silêncio
é a capacidade de revelar o que é verdadeiro e o que é ilusório. Quando estamos em barulho constante, acreditamos em tudo o que pensamos. Quando silenciamos, percebemos quais pensamentos são apenas repetições, quais são medos condicionados e quais são intuições verdadeiras. O silêncio é como uma peneira que separa o essencial do supérfluo. Ele nos ensina a confiar mais no que sentimos profundamente do que no que pensamos superficialmente. É importante ressaltar que o silêncio não é uma fuga. Ele não existe para nos esconder do mundo, mas para nos preparar para lidar com ele com mais clareza. Depois de um momento de silêncio, nossas ações são mais sábias, nossas palavras mais leves, nossas escolhas mais alinhadas com a essência. O silêncio é uma raiz, não um muro. Ele sustenta, fortifica e esclarece. Com o tempo, o silêncio deixa de ser apenas um momento de prática e se torna uma presença constante. Mesmo em meio a conversas, trabalho, responsabilidades e desafios, carregamos dentro de nós um centro silencioso que não se abala facilmente. É como uma chama discreta que não se apaga. Esse centro silencioso é o coração do Tao. Ele nos mantém alinhados com a vida, com a verdade e com nós mesmos. No fim, a arte do silêncio é a arte de ouvir. Ouvir a vida, ouvir o corpo, ouvir o coração, ouvir aquilo que está além das palavras. O silêncio revela. Ele revela quem somos sem máscaras, o que sentimos sem disfarces e o que a vida tenta nos ensinar a cada momento. Ele nos devolve a simplicidade, a presença e a paz. E assim, o caminho da calma interior se aprofunda pela suavidade, pela lucidez e pelo silêncio. Quanto mais cultivamos o silêncio interno, mais próximos estamos do Tao. E mais livres estamos da agitação que obscurece nossa verdadeira natureza. No caminho da calma interior, o taoísmo dedica grande atenção ao desapego. Não o desapego frio, distante ou indiferente, mas um desapego sábio, que nasce da compreensão de que tudo na vida muda e que resistir a essa mudança cria sofrimento. O apego é um dos principais responsáveis pela agitação interna, porque nos prende a expectativas, medos e ilusões que não correspondem ao fluxo natural da vida. O desapego, ao contrário, liberta. Ele devolve leveza ao coração. O apego tem muitas formas. Não se trata apenas de pessoas ou objetos. Podemos nos apegar a ideias, crenças, imagens de quem pensamos ser, expectativas sobre os outros, memórias, ressentimentos e até mesmo a dor que carregamos há anos. O apego é qualquer tentativa de congelar o que, por natureza, é impermanente. E como tudo muda, emoções, circunstâncias, relacionamentos, oportunidades, o apego nos coloca em conflito com a realidade. O taoísmo nos lembra que a natureza não se apega. As árvores perdem folhas quando chega o outono. Os rios seguem adiante sem guardar a água que já passou. As nuvens mudam de forma sem resistência. Esse fluxo é o que mantém o equilíbrio do mundo. Quando tentamos reter aquilo que precisa seguir seu caminho, nos afastamos desse equilíbrio e criamos dor, uma dor que nasce mais de nossa resistência do que da própria mudança. O apego também surge do medo, medo de perder, medo de sofrer, medo do desconhecido. A mente tenta se agarrar a algo que lhe dê a sensação de controle, mas o controle é ilusório. Quanto mais tentamos segurar, mais nos desgastamos. O taoísmo propõe outra abordagem, a confiança. Quando confiamos no fluxo do Tao, deixamos de exigir que a realidade se encaixe em nossas expectativas e passamos a caminhar com ela. Esse é o verdadeiro desapego. Não é abandono, é fluidez. Uma das raízes do apego é a necessidade de permanência. Queremos que as pessoas que amamos nunca mudem, que situações boas durem para sempre, que nossa identidade permaneça estável. Mas a vida é uma dança contínua entre nascimento e morte, começo
e fim, ganho e perda. O desapego é a aceitação suave dessa dança. Ele não remove a dor natural das perdas, mas impede que criemos sofrimento adicional. Os mestres taoístas ensinam que o desapego transforma a dor inevitável em sabedoria. Quando perdemos algo ou alguém e praticamos o desapego, aprendemos a acolher a tristeza com serenidade. Quando as circunstâncias mudam e aceitamos, aprendemos resiliência. Quando um ciclo se encerra e nos permitimos seguir, aprendemos a confiar no fluxo da vida. O desapego não apaga emoções, ele impede que fiquemos presos nelas. Outro aspecto importante é o desapego da identidade. Muitas vezes sofremos porque estamos agarrados a uma imagem fixa de quem pensamos ser. Eu sou assim. Eu tenho que ser dessa forma. Eu não posso mudar. Essa rigidez cria pressão interna e limita nosso crescimento. O taoísmo vê o ser humano como algo vivo, em constante transformação, como a água que muda de forma sem perder sua essência. Quando abandonamos a necessidade de manter uma identidade rígida, ganhamos liberdade para evoluir. O desapego também se manifesta na maneira como lidamos com expectativas. Grande parte da frustração nasce porque esperamos que a vida aconteça exatamente como imaginamos. Esperamos que alguém nos compreenda completamente, que um plano funcione sem falhas, que um caminho seja sempre claro. Essas expectativas criam tensão. O desapego é a arte de abrir mão do como deveria ser e aceitar o como é. Isso não significa desistir de sonhos, mas aproximar-se deles sem rigidez. Outra forma de apego comum é o apego ao controle emocional. Muitas pessoas tentam controlar o que sentem, como se emoções fossem erros. O taoísmo ensina que emoções são movimentos naturais da energia interna. Quando tentamos suprimi-las, elas se intensificam. Quando as permitimos existir, sem nos agarrar a elas se dissolvem. O desapego emocional é não se identificar completamente com o que sentimos. É perceber que somos maiores do que qualquer emoção momentânea. O desapego também envolve aprender a deixar ir pessoas, situações, ciclos, pensamentos. Deixar ir não é perder, é permitir que o fluxo siga seu caminho. A vida traz e leva continuamente. Quando seguramos demais o que precisa partir, nos desgastamos. Quando deixamos ir com serenidade, criamos espaço para o novo. Toda transformação começa com um espaço vazio, e esse espaço vazio só surge quando liberamos o que já não faz parte do nosso caminho. A prática do desapego pode ser exercida de inúmeras formas. Uma delas é observar a impermanência ao nosso redor. Nada permanece igual por muito tempo, e isso é beleza, não ameaça. A impermanência é o que permite o crescimento, a renovação e o renascimento. Quando abraçamos essa verdade, o coração se torna mais leve. O apego enfraquece, porque percebemos que nada precisa durar para sempre para ser valioso. Outra prática é trabalhar a presença. Quando estamos totalmente presentes, não nos apegamos ao passado nem ao futuro. Vivemos o momento com plenitude, mas sem exigir que ele continue. O presente por si só é suficiente. Ele não precisa ser segurado, apenas vivido. A presença dissolve o apego, porque nos ensina a apreciar sem querer possuir. O desapego também transforma relacionamentos. Quando nos relacionamos com apego, esperamos, exigimos, controlamos. Quando nos relacionamos com desapego, amamos com liberdade. A presença do outro se torna um presente, não uma necessidade. Não tentamos moldar ninguém. Permitimos que cada pessoa siga seu próprio caminho. Isso não diminui o amor, o fortalece. O amor desapegado é maduro, porque nasce do desejo de que o outro seja quem realmente é, e não quem queremos que seja. Uma grande verdade do Tao é esta: o que é nosso permanece enquanto fizer parte do fluxo natural. O que precisa ir, vai. A calma interior nasce dessa confiança. Quando aceitamos que tudo tem seu tempo,
Paramos de lutar contra a vida e começamos a caminhar com ela. Isso nos livra de uma quantidade imensa de sofrimento desnecessário. O desapego não é alcançado de uma vez. É um processo. Começa pequeno. Abrir mão de uma insistência, de uma expectativa, de um pensamento repetitivo. Depois cresce. Liberar um ressentimento, deixar ir um medo, soltar uma antiga identidade. E então se aprofunda. Confiar mais no fluxo da vida do que nas projeções da mente. Cada passo devolve leveza ao coração. Com o tempo, percebemos que o desapego não nos torna frios, mas mais sensíveis. Não nos afasta, mas nos aproxima de nós mesmos. Não nos enfraquece, mas nos torna mais flexíveis. Ele nos devolve ao ritmo natural do Tao, onde tudo vem e vai com suavidade. A vida deixa de ser um peso e se torna um fluxo. O coração deixa de ser uma prisão e se torna um rio. No fim, o desapego é liberdade. A liberdade de sentir sem se perder, de amar sem sufocar, de viver sem medo constante, de caminhar sem carregar o passado nas costas, de acolher o novo sem resistência. Essa liberdade é o que permite a verdadeira calma interior. Não a calma artificial, mas a calma que nasce de estar em harmonia com a própria natureza e com o fluxo da vida. A calma interior não é apenas quietude. No taoísmo, ela também é movimento. Assim como o universo está em constante fluxo, estrelas girando, mares subindo e descendo, estações se transformando, também nós somos feitos de ritmos internos que alternam atividade e repouso. O verdadeiro equilíbrio nasce quando reconhecemos que quietude e movimento não são opostos, mas complementares. São como duas metades de uma mesma totalidade. Sem movimento, a vida não flui. Sem quietude, ela se perde. A mente moderna, porém, foi treinada a permanecer em movimento constante. É como um rio que nunca descansa, correndo sem parar, carregando consigo galhos, pedras, detritos e tudo o que encontra pela frente. Esse movimento incessante rouba nossa energia e nos afasta de nós mesmos. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que a calma é alcançada somente através da imobilidade completa, como se fosse necessário fugir do mundo para encontrar paz. O taoísmo, no entanto, ensina que a harmonia verdadeira surge quando integramos ambas as forças, movimento e quietude, ação e repouso, vida e pausa. Laozi descreve a quietude como a raiz do movimento. Isso significa que toda ação naturalmente sábia nasce de um ponto interno estável. Quando o interior está caótico, qualquer ação externa se torna impulsiva, confusa ou desnecessária. Quando o interior está ancorado, cada movimento se torna claro, eficiente e suave. Por isso, a calma interior não é o fim do movimento, mas o início de um movimento consciente e alinhado ao Tao. A quietude no taoísmo não exige a ausência completa de pensamentos. Ela é um estado em que os pensamentos passam, mas não dominam. É como a superfície de um lago. Mesmo quando uma brisa leve cria pequenas ondas, a profundidade se mantém tranquila. A quietude é essa profundidade. É a base estável que permanece intacta mesmo quando a vida cria ondulações na superfície. Por outro lado, o movimento também tem seu lugar sagrado. O movimento é a expressão natural da energia vital, do Qi. É o fluxo que nos impulsiona a criar, agir, transformar, aprender, evoluir. O taoísmo não rejeita o movimento, rejeita o movimento sem consciência. Quando nos movimentamos sem um centro silencioso, nos tornamos dispersos. Quando nos movimentamos a partir da quietude, nos tornamos precisos. A qualidade da ação depende da qualidade da quietude que a antecede. Um dos grandes segredos do Tao é entender que a vida alterna esses dois estados naturalmente. O dia cede à noite, o quente ao frio, o esforço ao repouso. Mas os seres humanos, em sua ansiedade moderna, resistem a essas alternâncias. Tentamos trabalhar quando o corpo pede pausa.
Tentamos descansar quando a mente está inquieta. Tentamos agir quando a intuição pede silêncio. E tentamos nos calar quando o coração pede expressão. Essa desconexão entre nosso ritmo interno e o ritmo natural da vida é uma das principais causas de desequilíbrio emocional e mental. Para reencontrar a calma interior, precisamos reaprender a ouvir esses ritmos. Ouvir o momento em que o movimento é necessário, um passo, uma decisão, uma conversa, uma ação. Ouvir também o momento em que a quietude é essencial, uma pausa, uma respiração, um recolhimento, um silêncio. Quando respeitamos ambos, o equilíbrio surge naturalmente. O Tao não exige esforço para ser seguido, exige sensibilidade. Uma prática taoísta poderosa para entender esse equilíbrio é observar a própria respiração. A respiração é movimento e quietude ao mesmo tempo. É expansão e retração, inspiração e expiração, preenchimento e esvaziamento. No entanto, ninguém força a respiração para que ela aconteça. Ela é o próprio Tao manifestado no corpo humano, uma dança constante entre opostos que se complementam. Quando respiramos com consciência, percebemos que cada ciclo de ar representa um ciclo da vida. Há um momento de tomar, um momento de soltar, um momento de pausa. Assim, também deveria ser nossa jornada interior. Da mesma forma, os movimentos do Tai Chi e do Qigong demonstram essa harmonia. Cada gesto é lento, fluido, contínuo, como se não houvesse separação entre ação e descanso. Esses movimentos não são lentos por serem fracos, mas por revelarem profundidade. Eles mostram que a força verdadeira não nasce da pressa, mas da consciência. Cada movimento é guiado pela quietude interna, e cada quietude prepara o corpo para o próximo movimento. A prática, portanto, é um diálogo constante entre ação e silêncio. No cotidiano, podemos aplicar o mesmo princípio. Muitas vezes, pensamos que calma interior significa nos afastar de todos os problemas, evitar decisões ou nos esconder do mundo. Mas o taoísmo ensina o oposto. A calma interior é o estado que permite agir de forma sábia no meio do caos. Não é fuga, é presença. É como o centro de um redemoinho, o ponto onde tudo está estável, enquanto ao redor tudo gira. Quanto mais cultivamos esse ponto interno, mais serenos permanecemos mesmo quando o mundo está em movimento. Outra prática essencial é observar o próprio corpo. O corpo sempre nos mostra quando estamos em desequilíbrio entre movimento e quietude. Quando estamos acelerados demais, o corpo se contrai, respira curto, cansa rápido. Quando estamos estagnados, o corpo perde vitalidade, fica pesado, lento. A saúde física é um reflexo direto dessa dança interna. O taoísmo afirma que a doença muitas vezes nasce de um movimento excessivo ou da ausência completa de movimento. O equilíbrio é o caminho. Da mesma forma, a mente precisa dessa alternância. Pensar faz parte da vida, mas pensar sem pausa cria exaustão. Silenciar faz parte da vida, mas silenciar com repressão cria rigidez. Uma mente saudável é uma mente que sabe fluir entre introspecção e expressão. Há momentos em que pensar profundamente é necessário, e momentos em que deixar os pensamentos passarem como nuvens é essencial. Esse equilíbrio fortalece a clareza emocional e mental. As emoções também seguem o ciclo do Tao. Uma emoção, quando vem, pede movimento. Ela precisa ser sentida, reconhecida, expressada de alguma forma, mesmo que seja através de um suspiro, uma lágrima, uma conversa honesta ou um momento de escrita. Se reprimirmos a emoção, tentamos impor quietude a algo que exige movimento. Mas se alimentarmos demais essa emoção, giramos em ciclos intermináveis e desgastantes. Depois de expressa, a emoção pede quietude, pede descanso, integração, assimilação. Quando sentimos e deixamos ir, criamos espaço para a calma.
Esse é o movimento natural. Em relacionamentos, o equilíbrio entre movimento e quietude também é essencial. Há horas de falar e horas de silenciar, horas de aproximar-se e horas de dar espaço, horas de ensinar e horas de aprender. Muitos conflitos surgem quando insistimos em agir quando o momento pede quietude, ou quando nos calamos quando a situação pede movimento. A sabedoria relacional nasce dessa sensibilidade. Outro ponto importante é entender que a quietude não é estagnação. Muitas pessoas confundem não ação com preguiça, mas são coisas completamente diferentes. A não ação, Wu Wei, é a ação natural que acontece no momento certo, sem esforço desnecessário. A estagnação é ausência de vida. A quietude taoísta é viva. É uma atenção profunda, um estado de receptividade, uma preparação silenciosa para a ação. É como a semente que repousa no solo durante o inverno, absorvendo nutrientes e energia para brotar quando a primavera chega. Nada está parado, nada está morto. Tudo está em movimento invisível. No campo espiritual, o equilíbrio entre movimento e quietude nos ensina a não forçar o crescimento. A transformação interior não acontece pela pressão, mas pela maturação. Muitas vezes queremos resolver tudo rapidamente, mudar hábitos, superar medos, curar feridas, encontrar clareza. Mas o taoísmo lembra que o crescimento tem seu ritmo. Há momentos de intenso movimento interno, emoções emergindo, percepções clareando, insights surgindo. E há momentos de silêncio profundo, onde nada parece acontecer externamente, mas internamente estamos integrando, assimilando e fortalecendo raízes. O desequilíbrio ocorre quando queremos florescer em pleno inverno, ou quando insistimos em permanecer escondidos no solo durante a primavera. Quando entendemos os ciclos internos, respeitamos nosso próprio processo. E isso é calma interior em sua forma mais profunda. A capacidade de ouvir o tempo da alma. No mundo externo, esse equilíbrio se manifesta na forma como administramos nossas ações. Trabalhar com intensidade excessiva sem permitir descanso leva ao desgaste e ao esgotamento. Descansar demais, sem direcionar energia, leva à estagnação. A vida pede ritmo, pede movimento quando há propósito e pede pausa quando há necessidade de reequilíbrio. O Tao é esse ciclo, e nós somos parte dele. Compreender isso é libertador, porque percebemos que a calma interior não depende de eliminar o movimento, mas de entender como ele se relaciona com a quietude. E percebemos que a quietude não depende de eliminar o movimento, mas de encontrar o centro a partir do qual toda a ação se torna fluida. No fim, o equilíbrio entre movimento e quietude é a própria expressão da harmonia taoísta. Quando conseguimos ouvir o momento certo de cada um, a vida deixa de ser uma sequência de tensões e se torna uma dança. Uma dança onde o passo firme e o silêncio leve se complementam, onde cada gesto nasce de um lugar interno de paz, onde não precisamos resistir nem pressionar, apenas seguir o ritmo natural. É nesse ponto que a calma interior se torna estável, profunda e verdadeira. Não porque a vida fica fácil, mas porque encontramos a sabedoria para nos mover com ela e repousar dentro dela. O Tao é movimento e quietude, e quando unimos ambos dentro de nós, nos tornamos parte do próprio fluxo da existência. O taoísmo ensina que a calma interior nasce no centro, o ponto onde não somos arrastados pelos extremos, onde nada é excessivo, onde cada decisão, pensamento e ação surge de um equilíbrio natural. Viver no centro não significa viver sem emoção ou sem energia, mas estar plenamente presente sem cair nos excessos que tiram a clareza da mente e a leveza do coração. O centro é a morada da serenidade, e aprender a voltar a ele é a essência do caminho taoísta. O ser humano tende a oscilar entre extremos. Em um momento, corre demais. No outro, estagna. Em um instante, fala em excesso. No seguinte,
se fecha. Há dias em que age impulsivamente e dias em que hesita além do necessário. Essa alternância intensa cansa a alma e fragmenta a mente. A busca pelo centro é o processo de retornar continuamente ao ponto de equilíbrio interno que existe antes dos exageros, o ponto onde a vida flui com naturalidade. No Tao Te Ching, há uma frase fundamental: o sábio evita os extremos. Isso não significa viver com neutralidade vazia, mas cultivar harmonia. O extremo, seja qual for, cria tensão. A mente que sempre quer mais nunca descansa. O coração que sempre teme perder nunca relaxa. O corpo que sempre força nunca se regenera. O centro, ao contrário, é o lugar onde tudo se ajusta espontaneamente. É a temperatura ideal, o ritmo ideal, a intensidade ideal. É a compreensão profunda de que nada precisa ser exagerado para ser verdadeiro. Uma parte importante dessa sabedoria é reconhecer que os extremos são fruto do desequilíbrio interno, não externo. O mundo não é extremo por si só. Nós é que reagimos de maneira extrema. Quando encontramos paz dentro, nossas ações externas se tornam mais suaves e nossa visão de mundo se torna mais clara. O centro não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Para atingir esse estado, o primeiro passo é aprender a observar a si mesmo. Observar quando se está exagerando, quando se está indo além do necessário, quando algo começa a pesar. Os taoístas chamam isso de retornar ao ponto original, um retorno constante à simplicidade. Quando percebemos que estamos pressionando demais, paramos. Quando percebemos que estamos estagnados, nos movemos. É um ajuste fino, como afinar um instrumento musical. O centro é o tom perfeito. A respiração é novamente uma grande mestra nesse caminho. Ela nos mostra em seu ritmo como o centro se manifesta. A inspiração é movimento. A expiração é quietude. Entre elas, existe uma pequena pausa, o centro. Esse breve intervalo é onde a calma natural se instala. Assim também é com a vida. Entre a ação e o descanso há um ponto de equilíbrio. Quando aprendemos a reconhecer esse ponto, nossa energia fica mais estável, nossas emoções mais claras e nossa mente mais leve. No campo emocional, viver no centro significa não se entregar aos extremos do entusiasmo nem aos abismos do desânimo. Significa sentir profundamente, mas sem se afogar. A emoção saudável tem intensidade, mas não violência. É como uma onda que vem, toca e recua. Quando estamos no centro, permitimos sentir sem nos agarrarmos ao sentimento. A alegria não se torna euforia, a tristeza não se torna desespero. A emoção é vivida com presença, mas não com descontrole. O centro também aparece na maneira como pensamos. Pensamentos extremos criam distorções. Nunca, sempre, tudo, nada. Essas palavras geram tensão porque são absolutas. A visão equilibrada entende nuances, vê possibilidades, percebe caminhos intermediários. Não se desespera porque algo deu errado, nem se ilude completamente quando algo dá certo. A mente equilibrada é estável, não por frieza, mas por clareza. No corpo, o centro se manifesta como postura natural. Nem tensão excessiva, nem flacidez. Nem rigidez, nem abandono. O corpo equilibrado respira com facilidade, movimenta-se com consciência, reage com suavidade. Muitas dores físicas surgem porque vivemos em extremos, tensão acumulada ou falta de movimento. O taoísmo nos convida a sentir o corpo por dentro, a perceber onde estamos excedendo, onde estamos abandonando e ajustar com cuidado. No ritmo da vida, o centro é encontrado quando equilibramos esforço e descanso. O excesso de esforço leva ao esgotamento. O excesso de descanso leva à estagnação. Ambos são desequilíbrios. O centro é trabalhar com atenção, descansar com qualidade e permitir que um momento complete
o outro. Quando aceitamos que ação e pausa formam um ciclo inseparável, paramos de nos culpar por descansar e paramos de nos punir por agir. Em relacionamentos, o centro é viver com presença sem dependência, oferecer sem se sacrificar, amar sem perder a si mesmo. O extremo do apego sufoca, o extremo do distanciamento esfria. O centro cria proximidade sem exigência, permite diálogos honestos sem agressividade, permite ouvir sem se anular e falar sem ferir. O centro nas relações é maturidade espiritual manifestada no cotidiano. Para o taoísmo, viver no centro também significa viver de forma simples. A simplicidade não é pobreza, mas ausência de excesso. É ter o suficiente em pensamentos, objetos, desejos, compromissos. A vida simples não é minimalismo rígido, mas clareza sobre o que é essencial. O excesso, seja de coisas, tarefas ou emoções, cria agitação. A simplicidade, ao contrário, devolve espaço. E onde há espaço, há calma. O centro é, ao mesmo tempo, firmeza e flexibilidade. Não é inércia, é a capacidade de dizer sim quando necessário e não quando necessário. É agir quando o momento pede e recuar quando o fluxo muda. É ter raiz e ter leveza. O centro é adaptável, não rígido. Ele abre espaço para a mudança, sem perder a essência. É como o bambu. Flexível o suficiente para se curvar com o vento, forte o suficiente para permanecer de pé. Muitas vezes, encontrar o centro exige deixar de lado opiniões fixas. Quanto mais convicções rígidas carregamos, mais difícil é ver a realidade como ela é. O taoísmo nos convida a relaxar a mania de certezas absolutas. A realidade é viva, mutável, fluida. Estar no centro é aceitar que podemos mudar de visão, crescer, ajustar a rota. Não há fraqueza nisso, há sabedoria. Quanto mais flexíveis somos internamente, mais pacífica e clara se torna nossa jornada. O centro também se manifesta na forma como lidamos com o tempo. O extremo nos faz correr demais ou procrastinar demais. O centro nos ensina a fazer o que precisa ser feito, sem pressa e sem atraso. O momento certo é uma forma de sabedoria. Quando respeitamos o tempo natural das coisas, evitamos tensões desnecessárias. Cada ação no momento certo economiza energia. Cada passo dado no período próprio flui com naturalidade. A espiritualidade taoísta afirma que o centro é onde mora o Shen, o espírito. Quando estamos nos extremos, de medo, de raiva, de ansiedade, de euforia, o espírito se dispersa. Perdemos clareza, visão e força interior. Quando retornamos ao centro, o espírito se estabiliza. É como se a luz interna ficasse fixa novamente, iluminando nosso caminho com naturalidade. Por isso, os mestres taoístas dizem que o centro é a morada da sabedoria. O centro também é onde nasce o discernimento. Discernir não é pensar demais, é perceber profundamente. Quando estamos nos extremos, reagimos impulsivamente. Quando estamos no centro, respondemos com clareza. A resposta certa surge quase espontaneamente, porque ela nasce de um coração tranquilo, não agitado. O centro é o lugar onde a intuição e a razão se encontram, sem conflito. Com o tempo, viver no centro se torna mais fácil, porque começamos a sentir quando estamos nos afastando dele. O corpo dá sinais, a mente dá sinais, as emoções dão sinais. Isso não significa que nunca sairemos do centro. Significa que aprenderemos a retornar com mais rapidez e suavidade. A vida é movimento. O centro é um retorno contínuo, não uma permanência rígida. O mais bonito dessa jornada é perceber que o centro não é algo a ser criado, mas lembrado. Ele já existe dentro de nós. A calma interior é um retorno à nossa natureza original. Quando deixamos de nos perder nos extremos, quando paramos de lutar contra a realidade, quando relaxamos as tensões internas, o centro surge como algo natural. Ele não precisa ser construído, apenas revelado.
E assim, ao aprender a viver entre os extremos com sabedoria, encontramos o caminho do meio taoísta, o caminho da leveza, da clareza, da presença, o caminho onde a vida deixa de ser uma batalha e se torna um fluxo. O centro é a chave da serenidade, o fundamento da sabedoria e o coração da verdadeira calma interior. A essência do taoísmo pode ser resumida em uma única imagem: a água fluindo. Nada representa melhor o caminho taoísta do que esse elemento que se move sem esforço, que encontra seu caminho sem violência, que se adapta sem perder sua natureza e que, mesmo sendo suave, vence o rígido com o tempo. A água é o modelo do fluxo, e aprender a viver como ela é, compreender o coração do Tao. A calma interior não nasce quando tentamos controlar a vida, mas quando aprendemos a caminhar com ela, a seguir seu fluxo natural. Muitas das tensões internas surgem porque resistimos ao movimento natural dos acontecimentos. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa forma, de acordo com nossas expectativas. Quando a vida não corresponde ao que imaginamos, criamos conflito. O taoísmo revela que esse conflito não é uma característica da vida, mas da nossa mente. A vida por si só flui. Nós é que tentamos interromper o fluxo, impor formas rígidas, controlar o incontrolável, e é esse esforço desnecessário que gera sofrimento. O fluxo é o movimento espontâneo da vida, aquilo que acontece além de nossa vontade. O sol nasce, as estações mudam, o corpo envelhece, emoções surgem, pessoas vão e vêm, oportunidades aparecem e desaparecem. Podemos influenciar a vida através de ações conscientes, mas nunca controlar tudo. Quando entendemos isso profundamente, nasce dentro de nós um tipo de paz que não depende das circunstâncias. A calma interior floresce quando aceitamos que algumas coisas precisam ser vividas, não manipuladas. Viver no fluxo não significa ser passivo. Significa agir com sabedoria, significa perceber quando é o momento de avançar e quando é o momento de esperar. Significa reconhecer quando algo está fluindo naturalmente e quando estamos forçando. Essa sensibilidade é a própria inteligência do Tao, uma inteligência que não se baseia apenas em lógica, mas em percepção profunda. O fluxo é sentido, não calculado. A arte de fluir começa com a observação honesta da realidade. Muitas vezes, sofremos porque insistimos em interpretar a vida a partir de nossos desejos e não como ela realmente é. Tentamos encaixar o mundo em nossas expectativas, em vez de ajustar nossas expectativas ao que o mundo está mostrando. O taoísmo ensina que ver com clareza é o primeiro passo para fluir. Quando vemos a realidade sem filtros, percebemos caminhos que antes estavam escondidos. A rigidez cega, a fluidez ilumina. A resistência surge do apego. Queremos segurar pessoas, momentos, histórias, identidades, padrões, mesmo quando tudo aponta para a mudança. A fluidez envolve aprender a soltar. Soltar não é perder, mas permitir que cada coisa siga seu curso. A água nunca tenta segurar o que passa por ela. Ela acolhe e libera. Esse é o gesto mais puro do Tao. Receber sem exigir, deixar ir sem sofrimento. É importante perceber que fluir não é desistir. É agir no momento certo, com a intensidade certa, pelo motivo certo. A água não desiste de alcançar o mar. Ela apenas não desperdiça força lutando contra paredes. Ela busca caminhos, contorna obstáculos, pacientemente desgasta o que é rígido e segue. Viver assim significa ter clareza do propósito, sem exigir que ele se realize da forma exata que imaginamos. A fluidez também se manifesta no modo como lidamos com emoções. Resistimos às emoções porque temos medo de senti-las completamente. Quando uma emoção surge, tentamos reprimi-la, ignorá-la ou analisá-la compulsivamente. Isso cria mais tensão. A fluidez emocional consiste em sentir o que vem e permitir que siga seu ciclo natural. A tristeza flui quando é sentida.
A raiva flui quando é compreendida. A alegria flui quando é vivida sem medo. Quando deixamos as emoções seguir seu curso, elas se tornam um movimento e não prisão. A água não guarda ondas, ela as deixa passar. Nos relacionamentos, a fluidez aparece na forma de respeito pelo caminho do outro. Muitas relações falham, não pela falta de amor, mas pela falta de fluidez. Tentamos moldar pessoas, fixá-las, prendê-las à nossa visão do que deve ser. Mas cada ser humano é um fluxo próprio, com seu tempo, seus ciclos, suas mudanças. Quando permitimos que o outro seja, que o outro mude, que o outro siga seu ritmo, o amor se torna livre, e o que é livre permanece. A água que aprisionamos apodrece, a água que flui permanece pura. Outra dimensão do fluxo é o tempo. A mente rígida quer prever o futuro, controlar o amanhã, garantir resultados. A fluidez entende que o futuro é uma continuação do momento presente. Cada ação feita com calma, presença e clareza leva naturalmente ao próximo passo. O fluxo é construído momento a momento. Não é um plano fixo, mas uma jornada viva. Quando confiamos no processo, a ansiedade diminui porque entendemos que estamos onde precisamos estar agora. A fluidez também envolve adaptabilidade. A vida muda a todo instante. Quem é rígido sofre porque tenta se manter igual em um mundo que está sempre se transformando. Quem é fluido se adapta, se renova, se ajusta. Isso não significa falta de identidade, mas identidade viva, como um rio que mantém sua essência mesmo mudando de forma ao longo do caminho. Adaptar-se não é se perder, é se encontrar em cada situação. É importante compreender que o fluxo não é caótico. Ele tem ordem, uma ordem natural que não é lógica, mas intuitiva. É a ordem que faz sementes brotarem no momento certo, que faz as marés subirem e descerem, que faz o corpo reagir à cura, que faz conexões invisíveis acontecerem no momento perfeito. O taoísmo chama essa ordem de Wei, a inteligência natural da existência. Quando confiamos nela, percebemos que muitas coisas se resolvem sem intervenção nossa. Isso não é milagre, é fluxo. A fluidez nos convida a abandonar a obsessão pelo certo e errado absolutos. A vida não é dividida em preto e branco. É feita de nuances. A rigidez cria julgamentos severos, a fluidez cria compreensão. Quando vivemos no fluxo, percebemos que tudo tem um motivo, mesmo o que não entendemos agora. Cada passo faz parte do caminho. Nada é desperdício, nada é aleatório. Tudo tem função. A fluidez também revela oportunidades. Quando estamos rígidos, queremos apenas um resultado específico. Quando estamos fluidos, percebemos outras possibilidades. Caminhos inesperados se abrem. Pessoas surgem no momento exato. Soluções criativas aparecem com naturalidade. Isso acontece porque, ao relaxar a mente, deixamos espaço para o Tao agir. A água encontra caminhos que a rigidez jamais encontraria. Uma prática essencial para viver no fluxo é perguntar-se: estou fluindo ou estou forçando? Essa pergunta traz consciência imediata. Se estamos forçando, sentimos peso, tensão, resistência, cansaço mental. Se estamos fluindo, sentimos leveza, clareza, direção natural, até mesmo quando estamos trabalhando intensamente. O fluxo não é a ausência de ação, mas a ausência de fricção interior. No corpo, a fluidez aparece na forma de movimentos naturais, não rígidos. O corpo fluido respira com facilidade, anda com leveza, responde com elasticidade. Rigidamente, acumulamos dores, contrações e bloqueios. A fluidez corporal muitas vezes revela onde nossa mente está rígida. Quando relaxamos o corpo, a mente também relaxa. A fluidez, assim como a água, integra tudo. A fluidez é essencial para lidar com mudanças. Quando resistimos à mudança, sofremos. Quando fluímos com ela, crescemos. A mudança não é inimiga. Ela é a própria vida se movendo. O taoísmo nos ensina a ver a mudança não como perda,
mas como transformação. O que vai abre espaço para o que vem. O fluxo é a dança da impermanência, e aprender a dançar com ela é encontrar liberdade. Muitas vezes, o fluxo se revela através de sinais sutis, intuições, caminhos que se abrem sem esforço, coincidências significativas, sensações de clareza repentina. Esses sinais não são sobrenaturais, são expressões naturais do tal. Quando estamos atentos, percebemos esses movimentos internos e externos que nos mostram a direção. A fluidez nos torna sensíveis ao que está sendo pedido naquele momento. No trabalho, fluir significa equilibrar disciplina e descanso, foco e flexibilidade. Significa improvisar quando necessário, reorganizar planos quando algo muda, seguir a intuição quando a lógica não esclarece, adaptar-se quando o ambiente exige. Pessoas rígidas quebram quando os planos falham. Pessoas fluidas se reinventam. Na espiritualidade, a fluidez nos abre para estados internos mais profundos. A mente rígida não consegue se silenciar, porque tenta controlar o silêncio. A mente fluida repousa naturalmente, como um lago que se acalma quando o vento cessa. O espírito encontra profundidade quando a rigidez desaparece. A calma interior é, portanto, o resultado direto da fluidez. Não a fluidez da passividade, mas a fluidez da entrega consciente. Com o tempo, viver no fluxo se torna natural. Não significa que tudo será fácil, mas que não haverá conflito desnecessário. Os desafios continuarão existindo, mas serão enfrentados com clareza e serenidade. A vida continuará se movendo, mas não nos arrastará. Seremos como a água, livres, adaptáveis, profundos e fortes, de uma forma silenciosa. No fim, a sabedoria do fluxo é a sabedoria de confiar. Confiar na vida, confiar no tal, confiar no próprio caminho. Quando paramos de lutar contra o que é, descobrimos que o fluxo da vida sempre nos leva onde precisamos estar. Não sempre onde queremos, mas onde seremos capazes de crescer, de aprender e de nos transformar. A calma interior é o reflexo dessa confiança. Ela nasce quando aceitamos que a vida flui e que nós podemos fluir com ela. A água não teme o caminho, ela se torna o caminho. Assim também devemos ser. A aceitação é um dos pilares mais profundos do taoísmo, embora seja também um dos mais mal compreendidos. Muitos confundem aceitação com resignação, passividade ou fraqueza. Mas, na visão taoísta, a aceitação é uma força transformadora que nasce da clareza. Ela não é desistir da vida, mas vê-la como ela é. Não é abandonar o próprio caminho, mas caminhar com leveza. É a porta de entrada para a paz interior, porque nos libera do peso da resistência. Resistimos à vida de muitas maneiras. Resistimos às emoções que não queremos sentir. Resistimos às mudanças que não queremos enfrentar. Resistimos ao comportamento dos outros, esperando que sejam diferentes. Resistimos aos acontecimentos que contrariam nossas expectativas. Essa resistência constante gera tensão, ansiedade e sofrimento. É como tentar nadar contra a correnteza. Gastamos energia demais e ainda assim somos arrastados. O taoísmo nos convida a perceber algo simples e profundo. O que é, é. A realidade presente não pede nossa permissão para existir. Ela já existe. Resistir não muda o que está acontecendo, apenas cria conflito interno. A aceitação dissolve esse conflito. Ela nos devolve a clareza, permitindo que vejamos sem a névoa da rejeição. Quando aceitamos o momento, não significa que gostamos dele, mas que deixamos de lutar contra algo que já está aqui. A aceitação não é passividade. Pelo contrário, é o estado emocional e mental que nos permite agir com sabedoria. Quando resistimos, agimos impulsivamente. Quando aceitamos, agimos com consciência. A resistência cega, a aceitação ilumina.
Para o taoísmo, a aceitação é o solo fértil onde brota a ação verdadeira, aquela que está alinhada ao fluxo da vida, não aos medos ou a uma vontade de controle. A aceitação começa no corpo. Quando algo nos contraria, o corpo reage imediatamente. Tensão nos ombros, aperto na respiração, rigidez na mandíbula. Essas reações são sinais de resistência interna. Praticar aceitação é respirar fundo, soltar os músculos, permitir sentir sem se contrair. O corpo relaxa e a mente segue. Assim como a água encontra seu caminho quando a barragem é removida, a energia vital flui quando cessamos a resistência física. Aceitar as emoções é outro passo essencial. Muitas pessoas acreditam que aceitar uma emoção é se entregar a ela, mas o oposto é verdadeiro. Quando tentamos negar, reprimir ou evitar o que sentimos, a emoção se intensifica e se prolonga. Quando aceitamos plenamente, estou triste, estou irritado, estou com medo, ela começa a se transformar. A aceitação é a luz que dissolve a escuridão interna. Uma emoção aceita é uma emoção em movimento. Uma emoção rejeitada é uma emoção presa. No taoísmo, a aceitação é vista como a capacidade de não bloquear o fluxo. As emoções são parte da nossa natureza. São ondas que vêm e vão. Tentar impedir uma onda é inútil. Aceitar é permitir que a onda cumpra sua função e siga. É assim que o coração encontra paz, não lutando, mas permitindo. Outro aspecto importante da aceitação é lidar com a impermanência. Tudo muda. Nada permanece igual por muito tempo. A vida é feita de ciclos. O problema é que queremos que certas coisas durem mais do que seu ciclo natural e que outras terminem antes da hora. Aceitar é honrar o movimento natural da existência. Aceitar que algo terminou é respeitar o ciclo. Aceitar que algo começou é abrir-se para o novo. Aceitar que algo está acontecendo agora é estar presente. A aceitação também envolve compreender que as pessoas são como são, e isso não depende de nossa vontade. Esperar que alguém seja diferente do que é cria frustração. A aceitação não impede que desejemos mudanças positivas, mas retira a exigência de que o outro mude para que possamos encontrar paz. A mudança verdadeira acontece de dentro para fora, e apenas quando o tempo interno da pessoa permite. Muitas relações se desgastam porque uma das partes tenta moldar a outra. O taoísmo ensina que cada pessoa tem seu próprio fluxo, seu próprio ritmo, sua própria natureza. Aceitar o outro é respeitar seu caminho. Aceitar não significa concordar com tudo, mas olhar sem rigidez. Quando aceitamos, nos comunicamos com mais clareza, ouvimos com mais profundidade e agimos com mais compaixão. A aceitação abre espaço para relações mais leves. No campo dos acontecimentos externos, aceitar é perceber que nem tudo está sob nosso controle. Podemos agir, influenciar, escolher, tentar, mas não controlar o resultado. A aceitação nos aproxima da realidade e nos afasta da ilusão do controle absoluto. Isso não apenas reduz o sofrimento, mas aumenta a eficiência das ações. Quem aceita a realidade age de forma mais estratégica, porque não desperdiça energia lutando contra o inevitável. A aceitação também é uma forma profunda de coragem. Requer olhar de frente para a verdade, sem disfarces. Exige abandonar a fantasia de que podemos controlar tudo. É preciso força interna para dizer: isso está acontecendo e eu posso lidar com isso. Muitas vezes, a aceitação é libertadora porque encerra a luta interna e nos devolve ao presente, onde a vida realmente acontece. Aceitar não significa não querer melhorar a vida. Significa agir sem desespero, sem rigidez, sem exigir que o mundo corresponda a cada expectativa. A aceitação reduz a ansiedade porque corta a raiz do sofrimento. A tentativa de impedir que a realidade seja real. Quando aceitamos, liberamos energia que antes estava presa na luta interna. Essa energia pode ser usada para mudar o que precisa ser mudado.
O taoísmo também ensina que a aceitação nos permite ouvir a sabedoria do momento. Muitas vezes buscamos respostas fora de nós, mas a voz mais clara já está dentro. Só não conseguimos ouvi-la porque estamos ocupados resistindo. A aceitação abre espaço para essa escuta interna. No silêncio da aceitação, percebemos o próximo passo, não sempre com clareza total, mas com intuição suficiente para seguir adiante. A aceitação também se conecta ao Wu Wei, o princípio da ação sem esforço. Quando aceitamos plenamente, agimos de forma natural, sem fricção interna. As decisões se tornam mais simples e mais alinhadas. A vida flui com menos resistência. A aceitação é o solo onde o Wu Wei floresce. Outro aspecto profundo da aceitação taoísta é compreender que tudo o que vivemos faz parte do caminho. Mesmo as dificuldades, as dores, os atrasos, os fracassos e os imprevistos. Não significa que são bons ou desejáveis, mas que têm uma função. A aceitação nos permite aprender com tudo. Quando resistimos, perdemos o ensinamento. Quando aceitamos, integramos a experiência. Cada momento se torna parte do processo de crescimento. A aceitação também reduz a autocrítica. Muitas pessoas vivem em guerra consigo mesmas, julgando cada erro, castigando-se por cada falha, cobrando-se por cada passo lento. O taoísmo nos lembra que a natureza não se julga. Uma árvore não se culpa por crescer devagar. Uma flor não se critica por murchar no inverno. A aceitação interna é olhar para si com gentileza, é reconhecer limites sem vergonha. É permitir-se aprender sem autopunição. No fundo, aceitar é confiar. Confiar na vida, no próprio caminho, na força interna que todos carregamos. Quando aceitamos, não permitimos que o medo governe. Não permitimos que a tensão determine nossas escolhas. Não permitimos que a rigidez nos afaste da sabedoria da vida. A aceitação não é a resposta para todos os problemas, mas é a porta para todas as respostas. Com o tempo, percebemos que aceitar não é difícil. Difícil é abrir mão da resistência. Difícil é abandonar o hábito de lutar contra o que já está aqui. Difícil é confiar no fluxo. Mas quando conseguimos dar esse passo, a calma interior que surge é profunda, estável e duradoura. É uma calma que não depende das circunstâncias, porque nasce da harmonia entre nós e o momento presente. E assim, a aceitação se torna um portal silencioso, mas poderoso. Quando o atravessamos, descobrimos que a vida sempre esteve nos guiando. Nós é que resistíamos. A calmaria surge quando deixamos de lutar contra o rio e começamos a flutuar. A paz nasce quando paramos de exigir que a realidade se curve a nós e permitimos que ela seja o que é. A aceitação é o momento em que paramos de buscar fora e percebemos que a paz sempre esteve dentro. O taoísmo ensina que toda jornada espiritual é, no fundo, um retorno à essência, ao silêncio, à simplicidade e ao estado natural do ser. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, quão agitada esteja a mente ou quão confusa esteja a vida. O caminho do Tao sempre nos conduz de volta ao centro, de volta à lucidez, de volta à calma interior que nunca desapareceu, apenas ficou encoberta. A última etapa dessa jornada é compreender que nada precisa ser alcançado, porque tudo já está dentro de nós. O caminho não leva a um lugar novo, leva ao que sempre esteve aqui. Durante a vida, acumulamos camadas, expectativas impostas por outros, crenças rígidas, medos antigos, histórias que repetimos para nós mesmos, hábitos que não nos servem. Essas camadas formam uma distância entre quem somos e quem acreditamos ser. O retorno interior consiste em desfazer essas camadas uma a uma, até encontrar a autenticidade que existe sob elas. Essa autenticidade não é algo a ser criado, é algo a ser revelado. Lao Tzu diz: retornar é o movimento do Tao. Isso significa que tudo inevitavelmente retorna à sua origem.
A água evapora e retorna à chuva. O dia termina e retorna à noite. Os ciclos se fecham e recomeçam. Assim também acontece conosco. Passamos por experiências, alegrias, dificuldades e transições. E quando estamos atentos, percebemos que todas elas nos empurram de volta para dentro, para o ponto de quietude onde descobrimos quem realmente somos. O retorno interior exige coragem, porque implica olhar para dentro sem máscaras. É mais fácil buscar respostas fora, seguir padrões prontos, fugir do silêncio, preencher o vazio com distrações. Mas quanto mais fugimos de nós mesmos, mais distante fica o caminho. O taoísmo nos convida a inverter esse movimento. Em vez de fugir para fora, voltar-se para dentro. O interior contém respostas que o exterior não pode oferecer. O retorno ao ser passa pela reconexão com o corpo. O corpo é um sábio silencioso. Ele mostra quando estamos tensos, ansiosos, exaustos ou desconectados. Ele nos chama de volta ao presente através da respiração, do cansaço, das sensações. Ignoramos esses sinais porque vivemos na cabeça, mas a cabeça sem o corpo perde equilíbrio. Reconectar-se ao corpo significa sentir de novo, habitar de novo, respirar de novo. A calma interior começa quando voltamos a morar em nós mesmos. Também é essencial retornar ao coração, não ao coração emocional impulsivo, mas ao coração profundo que percebe sem julgar. Esse coração não exige perfeição, ele aceita. Ele não compara, ele acolhe, ele não controla, ele confia. Retornar ao coração é abandonar a dureza, a pressa e o medo. É permitir que a sensibilidade volte a guiar as escolhas. O taoísmo diz que o coração tranquilo é o espelho da verdade. Quando o coração se acalma, a vida se torna mais simples. Outra dimensão do retorno ao ser é a simplicidade. Não a simplicidade pobre, mas a simplicidade essencial. A simplicidade taoísta é o processo de eliminar o excesso de preocupação, o excesso de desejos, o excesso de tensão, o excesso de pensamento. A simplicidade é uma forma de liberdade. A vida simples não é pequena, é plena. Ela nos devolve espaço para respirar, para sentir, para existir. Quando reduzimos o ruído, ouvimos o que é verdadeiro. Quando deixamos ir o supérfluo, o essencial aparece. O retorno ao ser é, portanto, um retorno à simplicidade. O retorno interior também envolve reconhecer a própria natureza. Cada pessoa tem uma energia única, um ritmo único, um modo de existir. O sofrimento muitas vezes nasce do esforço de ser algo que não somos. Tentamos agradar expectativas externas, nos encaixar em modelos, seguir caminhos que não conversam com nossa essência. O taoísmo ensina que cada ser possui seu próprio Te, sua virtude natural, sua maneira autêntica de existir. Quando nos afastamos dela, sentimos desalinhamento. Quando retornamos a ela, sentimos paz. Descobrir o próprio Te não exige esforço, exige sinceridade. É perceber o que nos faz bem, o que nos nutre, o que nos traz leveza. É sentir quando algo está em harmonia e quando está em desequilíbrio. É aprender a dizer não quando necessário e a dizer sim quando a alma reconhece. Esse reconhecimento interno é um tipo de bússola silenciosa que nos orienta sem fazer barulho. Quando seguimos essa bússola, o caminho se torna natural. Outro aspecto desse retorno é aprender a estar consigo mesmo. Muitas pessoas têm medo da própria companhia, porque o silêncio interno revela pensamentos, emoções e lembranças que preferem evitar. Mas o taoísmo ensina que estar consigo não é solidão, é reconciliação. Estar consigo é criar um lar interno onde a alma pode descansar. Quando somos capazes de estar com nossos próprios pensamentos sem medo, significa que encontramos estabilidade. A calma interior surge como consequência. O retorno ao ser também passa pela aceitação das próprias sombras.
Todos temos partes de nós que julgamos, escondemos ou tentamos corrigir à força. Essas sombras não são defeitos, são partes da alma, aguardando compreensão. Quando as rejeitamos, criamos conflito interno. Quando as acolhemos, elas se transformam. O taoísmo não divide o ser humano entre bom e ruim. Ele vê tudo como energia em movimento. A sombra é apenas energia que ainda não encontrou seu lugar de equilíbrio. Recebê-la com gentileza é um ato de sabedoria. Outro ponto essencial é aprender a descansar. O descanso não é apenas físico, é emocional, mental e espiritual. É parar de exigir de si mesmo forças que não existem no momento. É silenciar voluntariamente. É abrir espaço para a integração interna. O retorno ao ser exige esse repouso profundo, porque é nele que assimilamos o que vivemos, entendemos o que sentimos e renovamos nossas forças. Assim como a terra precisa de invernos para florescer na primavera, o ser humano precisa de pausas para crescer. O retorno interior também envolve gratidão. Não a gratidão superficial, mas a gratidão silenciosa, aquela que nasce da percepção do simples, o ar que respiramos, o corpo que nos sustenta, as pessoas que nos acompanham, as pequenas belezas ao redor. A gratidão nos reconecta com o presente e dissolve a ansiedade do que falta. Quando somos gratos, voltamos ao agora, e o agora é o lar da calma interior. À medida que o retorno ao ser se aprofunda, percebemos que a maior parte do sofrimento foi criada pela mente, pelo excesso de pensamento, de exigência, de resistência. O taoísmo não pede para abandonar a mente, mas para recolocá-la em seu lugar, uma ferramenta, não um tirano. Quando a mente deixa de dominar e passa a servir, a clareza surge. Pensamos o necessário, agimos o necessário, descansamos o necessário. Esse equilíbrio é um sinal claro de que estamos voltando ao centro. Outro ponto crucial é a reconexão com o natural. O Tao é a própria natureza em movimento. Quando nos distanciamos do natural, do ritmo do corpo, do ritmo da vida, do ritmo da respiração, nos desconectamos do Tao. O retorno ao ser é, portanto, um retorno ao natural. Comer quando temos fome, descansar quando estamos cansados, observar quando precisamos pensar, nos mover quando precisamos agir. Nada complicado, nada forçado, nada fabricado, apenas natural. Com o tempo, o retorno interior nos ensina algo precioso. Não somos o personagem que criamos para o mundo, somos a presença silenciosa por trás dele. O personagem é importante na vida social, mas ele não define nossa essência. A essência é vasta, tranquila e profunda. Ela não precisa provar nada, não precisa vencer nada, não precisa se exibir para ninguém. Sua existência basta. E então surge a revelação final. A calma interior não é algo que se conquista, mas algo que se revela quando paramos de nos afastar de nós mesmos. É um estado natural, sempre presente, mas encoberto por tensões, resistências e ruídos. Quando retornamos ao ser, o silêncio volta, a lucidez volta, a leveza volta, não porque criamos algo novo, mas porque removemos o que nos separava de nós. No final, o caminho do Tao se resume em 3 movimentos internos. 1. Soltar o que pesa. Soltar expectativas, tensões, resistências, excessos. 2. Aceitar o que é. Aceitar o momento, a mudança, o fluxo, a impermanência. 3. Retornar ao que somos. Retornar à presença, à simplicidade, à autenticidade, ao centro. Esse retorno é o início e o fim da jornada. É o ponto de onde viemos e para onde voltaremos sempre, até que o caminho se torne tão natural quanto a respiração. Quando retornamos a nós mesmos, deixamos de buscar a paz no mundo e descobrimos que a paz estava no nosso próprio coração. A calma interior é, portanto, o estado natural do ser, um estado que sempre nos espera, silencioso, paciente e profundo. Basta voltar. Ao longo desta jornada, exploramos o silêncio,
a suavidade, o desapego, o fluxo, a aceitação, o equilíbrio e o retorno ao ser, pilares que moldam a essência do taoísmo. Percebemos que a calma interior não é um prêmio distante, mas uma condição natural que sempre esteve dentro de nós, esperando apenas que removêssemos os excessos que a escondiam. A verdadeira paz não surge quando tudo está no lugar. Surge quando nós estamos no lugar certo dentro de nós mesmos. Surge quando paramos de lutar contra o que já é, quando liberamos o que pesa, quando confiamos no fluxo da vida e quando retornamos ao nosso centro silencioso. A calma interior não depende do mundo, depende do espaço que criamos em nosso coração. O taoísmo nos lembra que não existe caminho mais poderoso do que o caminho da simplicidade. Não existe força maior do que a suavidade. Não existe sabedoria mais profunda do que observar, aceitar e fluir. A vida não exige perfeição, exige presença. A serenidade não exige controle, exige confiança. O equilíbrio não exige esforço, exige escuta. A calma interior é tanto a jornada quanto o destino. Caminhamos para encontrá-la e, quando a encontramos, percebemos que sempre estivemos caminhando dentro dela. Nada estava faltando, apenas clareza. Nada estava errado, apenas confuso. Nada estava distante, apenas encoberto. Agora, ao finalizar este caminho, você não recebe uma ideia para lembrar, mas um estado para viver. A calma interior não se guarda em palavras, mas em práticas simples. Respirar, observar, soltar, aceitar, retornar. Cada momento oferece a oportunidade de voltar ao centro. Cada respiração carrega a chance de recomeçar. Que esta jornada sirva como um espelho para lembrar quem você é sem o ruído. Que ela seja um convite constante para caminhar com leveza. E que sempre que o mundo parecer pesado, você saiba retornar ao lugar onde o Tao habita em silêncio, dentro de você. A calma interior não é algo que você busca, é algo que você permite. E quando permite, tudo se alinha. Este é o Tao, e este é o seu caminho.